Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco, nosso segundo programa aqui do Connect, primeiro programa de 2025 e o ano mal começou e nós já temos várias notícias e hoje nós vamos comentar sobre todas elas. Você que ainda não nos segue, já começa a seguir a partir de agora, dá esse apoio pra gente aí. Se você gosta do nosso conteúdo, se você assistiu o nosso primeiro programa e gostou dos nossos comentários, faz o seguinte, compartilha com mais pessoas para que elas também possam conhecer nosso programa. Se você quer deixar algum comentário, se você concorda ou não concorda com alguma coisa que a gente falou, também pode deixar nos seus comentários aí, para a gente vai responder todas, a gente vai responder todas elas. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para comentar as notícias de 2025. E eu estou com meu amigo aqui, Leonardo Vieira, tá junto para a gente poder falar sobre tudo que vem acontecendo aí. O ano mal começou, já tem muita notícia, não, Leonardo? Verdade, seja bem-vindo você que acompanha o nosso canal aqui, o primeiro programa de 2025, né? Um orgulho a gente ver isso tá começando a tomar forma. Então, como o Alberto comentou, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e vamos começar com as notícias, porque Brasil é quase uma minissérie, né? Toda semana tem alguma coisa interessante, algo que sempre muda a nossa perspectiva e visão de mundo, certinho? Vamos começar então Netflix, vendo. se vier para cá, vai ter muitas notícias boas. Tomara, né? Bom, vamos fazer uma passagem rápida aqui sobre as notícias que a gente vai ver aqui hoje. Bom, inversão de valores, Bora lá. perseguição religiosa, a gente vai ver um pouquinho sobre o que está acontecendo, a gente viu naquela questão do show da virada, aquele show quase obsceno com a Anitta, enquanto pessoas como a Cláudia Leite lá, ela está sendo perseguida por ter mudado uma letra, trocado Iemanjá por Jesus, e está sofrendo uma perseguição do Ministério Público por conta disso. A gente vai ver também Milei torna o peso argentino a melhor moeda do mundo no ano passado, enquanto o real a gente vê que foi bastante depreciado e se tornou a pior moeda. A gente vai ver também, com Lula, número de pessoas em situação de rua salta 25%. Algo sério, algo grave, e inclusive era uma das pautas do governo, na campanha desse governo, né? Eliminar a pobreza, acabar com a questão de situação de rua. E a gente vai ver também, Maduro oferece recompensa de 100 mil por captura de Gonzalez. É aquela história da democracia relativa que o Lula tanto fala aí, né? Então, é aquela situação. Se o meu oponente, ele fornece algum tipo de resistência, se ele oferece ameaça ao meu poder, ao meu governo, então basta perseguir e vamos prender esse pessoal para não deixar ninguém concorrer. E, para fechar, a gente vai ver com a notícia mais inusitada. A gente entra também no núcleo humorístico dessa série chamada Brasil, né? Gustavo Lima para presidente em 2026. Será que isso é real? Será que é mídia? Será que isso tem consistência? A gente vai ver um pouquinho sobre essas e outras notícias mais daqui a pouco. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre essa inversão de valores, a perseguição religiosa que a gente viu, né? Globo com show quase pornográfico, né? E SBT com festival gospel. O que tá acontecendo nesse Brasil, não é mesmo, cara? Sim. E estava vendo os números, Leonardo, até vi um comentário de algumas pessoas, que, claro, é primeiro ano, é algo que não estava, o brasileiro não está habituado ainda, né? Mas juntando ainda a audiência do SBT e da Record, ainda não conseguiu alcançar a audiência da Globo. A quantidade de pessoas ainda que assiste essas tranqueira que passa na televisão aberta que a Rede Globo coloca, né? É tranqueira. Até vi alguns vídeos do pastor Vagnão mesmo, vi alguns vídeos, vi de alguns outros canais daqui do YouTube. Cara, eu não sei como que tem pais e mães que têm assim, a pretensão de ligar a TV na Globo e deixar rolar um show daquele. E meia-noite, Maria com certeza virada de ano, tem crianças assistindo, talvez crianças na sala, comemorando a virada do ano, e aqui tá tocando. Por mais que você não esteja assistindo, mas só o fato de estar a televisão ligada, e eu falar pra você de experiência própria, muitas vezes a gente vai em virada de ano, alguns anos atrás eu ia em virada de anos na casa de familiares, a televisão tá ligada, não tem ninguém na sala, mas a televisão tá ligada, naquele ambiente ali. E eu fico imaginando como que ainda tem pais e mães que ainda consegue dar a audiência à Rede Globo diante de tudo que a Rede Globo tem feito nos últimos anos para acabar com a família brasileira. Não é de hoje, há bastante tempo que a Rede Globo faz isso e ela não está nem aí. E somente pessoas que não têm, sabe, talvez um conhecimento, ou às vezes faz por ignorância mesmo, acabam dando ibope à Rede Globo. Eu não sei se você assistiu, Léo, alguns pedaços, mas até a Rede Globo ficou com tanta vergonha das coisas que a Anitta estava falando, que ela cortou o microfone dela. Eu estava vendo a notícia agora há pouco que ela ficou bem grilada. Eu vi um vídeo do Pilhado e que ela não gostou muito da Rede Globo ter cortado o microfone dela durante o show. Não sei se você viu alguma coisa, Leonardo. Você viu alguma coisa? Olha, Você assistiu, na verdade, o show? A pergunta é: você assistiu o show, Leonardo? eu não cheguei a assistir o show, eu vi as notícias e comentários de outras pessoas também falando e alguns recortes.
esses recortes para o pessoal assim mostrar e tiveram todo o cuidado de realmente cobrir a legenda ali com aqueles palavrões, palavras de baixo calão e cobrir com o som também. Mas eu ouvi falar sobre esse detalhe aí, que a Globo tentando amenizar um pouco a situação, chegou a cortar o microfone e naquela tentativa, né? Eles estão. Foi tanto para esse lado. E o problema disso tudo é que não foi improviso que a Anitta fez. Ela é letra da música dela mesmo. Então, primeiro, quem contratou esse show tinha que estar ciente desse tipo de coisa. Então, ela tem o público dela, ok, o público gosta disso, não interfere na nossa vida. Agora, a partir do momento que é contratado para fazer um festival desse, sabendo que famílias vão estar assistindo e nem se tomam o cuidado de verificar a questão das letras, como que vai ser o processo, o que, que vai acontecer nesse show, se vai ter nudismo ou não, porque muitas vezes alguns desses shows até tem algumas cenas explícitas, vamos dizer assim. E aí torna o quê? Um desrespeito contra a família, contra as pessoas de bem. E isso, na minha visão, é algo que vem se acentuando a cada dia. A Rede Globo, ela simplesmente está conversando com o público dela. Então, o público dela não somos eu, não é você, não é a família, não é pessoas que estão tomando cuidado com os seus filhos, que querem cuidar deles, criar com educação, com dignidade. Não. Esse não é o público. Então, isso é bom para as pessoas começarem a perceber. Quem que é o público da Rede Globo? É esse pessoal que realmente é voltado mais à esquerda, que não se importa com esse tipo de pornografia, que teve até aqueles festivais que era cultura antigamente, né, nos governos anteriores do Lula, onde eu lembro até de uma peça de teatro, todo mundo nu e crianças assistindo. Isso é o tipo de público da Rede Globo. É bom pra gente abrir os olhos. Agora, o que mais causa espanto é a questão da perseguição religiosa, porque esse tipo de absurdo, né, pra algumas pessoas tá tudo normal, tá tudo certo, tudo bem. Agora, no caso da Cláudia Leite, que a gente viu lá, ela fazendo um show, ela substituiu lá uma palavra que antes era Iemanjá, aí substituiu por Jesus, né, colocou Yeshua. Todo mundo já começou a ficar indignado. Aí teve até uma perseguição do MP, Ministério Público, considerando como racismo religioso. É um absurdo, mas eles colocam essa questão justamente para dar um peso maior, ficar mais criminoso essa Agravar o situação. crime que não existe, né? Oi? É agravar o crime que não existe. A intenção deles, na verdade, é agravar o crime que não existe. Quando Exatamente. fala assim, um racismo, alguma coisa, só a palavra racismo já eleva bastante algo que já não existe. Justamente. E a gente vê que não é só nesses aspectos, a gente vê que outras pessoas também acabam sendo perseguidas. Então você proferir você falar sobre a sua fé, sobre a sua crença em Deus, tudo isso, parece que tá entrando num hall assim de absurdos. E muita gente já tá começando Sim. a denunciar, fazer perseguição. A gente começa até a relembrar a questão da Alemanha nazista, né, onde os judeus eram perseguidos, e a gente tá chegando nesses absurdos. E é engraçado que é o pessoal que chama todo mundo de nazista, de fascista, e fala os maiores absurdos, agora estão agindo justamente como esse pessoal que eles tanto admiram. É isso que me causa Sim. mais estranheza. E só pra fechar meu comentário sobre essa parte aí, é muito importante que quem é cristão, evangélico, católico também, comece a prestar atenção sobre isso, o que está acontecendo de fato. Que muitas pessoas, não, isso tá acontecendo em outros países, aqui no Brasil não tem nada disso não. Já tá começando aqui no Brasil. Se a gente não se levantar, não começar a observar e prestar atenção sobre isso, nós seremos os próximos. Eles estão atacando, estão querendo realmente fechar o cerco. Por quê? Porque é até uma teoria de Gramsci, né, sobre a questão das estruturas de poder. Então, tem vários grupos que impedem que aconteça aquela revolução do proletariado, né? E aí, a religião, a igreja, é um desses grupos que impedem essa revolução que eles tanto almejam. E aí, eles vão atacar com todas as forças os grupos religiosos, a igreja de uma maneira geral. Então, a gente precisa abrir os olhos para isso. Eu sei que a gente tem as crenças, a gente precisa cumprir com aquilo que a gente acredita, mas não é só se fechar e esperar as coisas acontecer que tá tudo bem. Se a gente não se levantar, se a gente realmente não bater o pé e se posicionar, nós seremos os próximos a ser levados. E eu acho que isso é importante, a gente tá levantando também. A gente não vai muito longe, não. Nós temos países vizinhos como Nicarágua e já está nessas situações, né? E olha, Léo, eu não sei se você viu, ano passado, o MP, o Ministério Público, ela começou a fazer uma investigação numa escola, se eu não me engano, ali da região Nordeste, onde os jovens estavam fazendo cultos a Deus no recreio, no intervalo, né? Mas a gente não vê o Ministério Público atuando e indo para cima, por exemplo, de escolas que colocam filmes pornôs, como nós tivemos também no final do ano agora para crianças de 10, 12 anos. Nós não vimos isso, nós não sabemos de notícia. Se não é um deputado de direita ir para cima e realmente ali
tentar ver uma investigação, alguma coisa nesse sentido, a gente não vê eles atuando de forma alguma. Então, a gente precisa ficar atento, porque cada vez mais a igreja vai ser perseguida. A gente sabe disso, isso é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. Mas eu vejo muitas vezes pastores que fecham os olhos para tudo isso e eles só ficam centrados dentro da igreja. E eu falo sempre, gente, nós temos que abrir os olhos das pessoas, do povo, né? Porque se você não fala de política para eles, eles vão lá e votam em candidato de esquerda que prega tudo aquilo que é contra o que é o cristianismo, né? E a gente vê pessoas dentro da igreja que votam na esquerda, porque eles acham que não existe essas ideologias. Ah, eles não são contra Deus. Ah, quando eu vi pessoas dizendo que o Lula não é contra Deus. Cara, não, é falta de quê? Falta de conhecimento. E vem aquela questão, aquela crença que a gente ouve muito. Não pode haver a mistura entre religião e política. Ah, mas se a gente for voltar na Bíblia, a gente for ver, a religião e a política a religião não, Deus e política tá muito próximo. E olha, eu sempre comento o seguinte, eh, o povo de Israel ali, quando queriam um rei, que queriam um rei, Deus falou: "Não, eu sou o senhor de vocês. Não, a gente quer um rei", levantou Saul. E a gente sabe o que que virou depois Raul de um tempo depois. O poder subiu para a cabeça e tudo que aconteceu, o povo, né, sofreu na mão de Saul. Então a gente precisa entender que as pessoas falam assim: "Ah, mas se Lula tá lá é porque Deus permitiu". Cara, Deus permite sim, mas a escolha é nossa. Deus permite, assim como Deus permite, se a gente quer escolher o lado do bom ou do mal. Se a gente quer realmente o caminho do reino, reinar com Cristo, ou se a gente quer realmente ir para o lado do mal. Então Deus deixa a gente escolher. Só que as nossas escolhas nos levam a sofrer reações das nossas ações. A gente vai sofrer com aquilo que a gente escolheu. Então a gente precisa prestar atenção que a esquerda ela é inimiga daquilo que acreditamos. Então não para com esse papinho de pensar, tal. Até o pastor André Fernandes, que abriu o show no SBT, disse: pode vir todo mundo para cima, Ministério Público, Judiciário, deputado, presidente, executivo, quem for, nós não vamos parar. Isso aqui é o primeiro e nós vamos continuar. Cara, eu achei aquela palavra dele, aquela fala dele muito forte, porque é assim que a gente tem que se colocar. Não é porque, nós somos crente e tal, nós estamos na igreja ou católico, quando eu falo cristão, eu estou colocando todos no mesmo, dentro do mesmo comentário, e a gente tem que ficar simplesmente parecendo ovelhinhas sendo massacradas, né, a gente precisa realmente ser o sal da terra. Então isso que está acontecendo é só o início, e se o povo não levantar, se o povo não realmente se colocar, em posição realmente, mais firme, eles vão cada vez mais perseguir, as pessoas que são do cristianismo. Isso é só o início, pessoal, lá atrás o judiciário começou aos poucos, não, tá só começando. Não, é só isso e aquilo. Começou, prendeu depois um deputado e hoje nós estamos vendo o que está acontecendo. Nada vem de uma vez, tudo é por dose. E se a gente não eliminar já no início, quando está vindo em doses, a gente depois vai sofrer quando realmente vier com muito mais força. Essa é a minha forma de pensar e é o que eu acredito, e nós temos que realmente se posicionar. Isso é verdade. Bom, dando prosseguimento aqui. Até exagerei demais no comentário. Não, mas é importante. Tudo isso que a gente está levantando aqui é importante, porque a gente precisa usar dessa reflexão para abrir os olhos das pessoas de fato. E tem muita gente que pensa sobre isso de, mas Deus permitiu. Da mesma forma como Ele nos permite viver momentos difíceis para que a gente aprenda. É uma lição para a gente. Ele não quer que a gente repita isso, que sofra, mas esse sofrimento vai ser uma lição para a minha vida, para o meu crescimento. Da mesma forma que o povo, ele também vai passar por isso. É uma transformação, é um aprendizado que o povo, como um todo, acaba passando. Bom, agora, Verdade. falando aqui sobre Milei, né, que torna o peso argentino a melhor moeda do mundo. Peso se torna a melhor moeda do mundo, enquanto o real se torna a pior. A gente vê, mais uma vez, essa questão da diferença de dois tipos de governos. Qual que é a sua visão a respeito? Bom, tá bem claro aí, né, apesar das estatais lá, que a gente pode dizer que é a mesma coisa que nós temos as estatais, que é a Globo, essas empresas que estão aí, né, fazendo mídia para o governo, na Argentina também tem isso lá. E lá a Argentina é um país muito mais de esquerda que o povo brasileiro, né. Lá as notícias não estão, assim, mostrando que isso tem acontecido, né, a gente vê que realmente o pessoal que está lá comenta que o jornalismo lá tenta cada vez mais esconder o que tem acontecido, mas as pessoas sentem o reflexo, né, Leonardo, as pessoas conseguem perceber no dia a dia dela que as coisas estão começando a melhorar, como nós estamos também aqui percebendo que as coisas não estão indo bem. Apesar de nós termos aí, eu acho que a gente vai até comentar sobre isso, apesar da gente ter aqui hoje, jornalistas que não são jornalistas, mas sim são,
publicidade do governo, são pessoas que trazem as boas novas do governo que não está acontecendo, é o caso da Miriam Leitão, que teve a cara de pau de falar que o país está indo muito bem. Ela pega aqueles números inflacionados que o próprio governo fornece para contar essas notícias narrativas dentro, né, da mídia, mas a população em si, quando vai no supermercado, percebe que as coisas não estão da forma com que a Miriam Leitão vende nos seus jornais. Então, as coisas que acontecem lá na Argentina, apesar da mídia dizer ao contrário do que tem acontecido, as pessoas conseguem perceber que, realmente a economia da Argentina vai melhorar. E a economia, ela não se muda de um dia para a noite. O que aconteceu por anos e anos na Argentina vai levar um tempo até que o Milei consiga realmente colocar as coisas em ordens. A minha torcida é que esse governo não seja interrompido, assim como aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, há 4 anos atrás, e assim como aconteceu no Brasil com o Bolsonaro, que ele possa sim ter mais, né? Eu não sei como funciona na Argentina, talvez você até saiba melhor que eu sobre isso, se lá existe a reeleição e se lá é de 4 em 4 anos, né? Mas que ele deveria sim continuar por mais tempo na Argentina para conseguir colocar a Argentina no lugar que realmente ela merece. A gente é brasileiro, a gente tem rivalidade no futebol, mas a gente torce para que o país, nós vamos ter uma América Latina aqui, nós vamos ter uma América do Sul aqui fortalecida, com países fortes. E a esquerda, ela predomina de uma certa forma na América do Sul, e os países estão cada vez mais enfraquecidos. Então, nós precisamos realmente torcer para que isso aconteça. E o Milei possa continuar por mais anos aí, para que a economia da Argentina possa voltar a ser uma economia forte, como era aí na década de 1930, era considerada ali a Europa da América do Sul, a Argentina. Sobre essa questão do peso argentino estar se valorizando diante do dólar, a gente vê que é aquela política financeira, né? O Estado enxugando, né? O Milei veio cortando vários ministérios, se eu não me engano, tem cerca de 11 ou são 12 ministérios, cortando muitos funcionários públicos, várias estatais está privatizando, e isso está possibilitando o quê? Gerar um superávit. E houve um crescimento, de fato, na Argentina. Agora, a gente está vendo o quê? Uma migração. Muita gente que tinha dinheiro investido aqui no Brasil está observando que o país já não está indo tão bem, os indicadores já estão mostrando que a gente está na direção do abismo, a gente está indo para o buraco, e aí o que eles estão fazendo? Simplesmente eles pegam dinheiro aqui no Brasil e procuram investir na Argentina, que ainda está muito descontado, ainda, digamos, ainda está muito barato. A bolsa da Argentina, em dólar, valorizou mais de 100% no ano passado. Então a gente percebe que é uma economia que está voltando a se fortalecer. Isso tudo eu acho muito importante, até colocando essa diferença, essa dualidade entre o peso e o real, Argentina e Brasil, o superávit lá e o déficit aqui, porque a gente vê duas políticas completamente diferentes. E aí a gente está vendo agora os resultados que esse tipo de política gera. A gente vê uma política que, na primeira vez que o Lula entrou no governo, já era ultrapassada essas ideias de que o Estado que promove o desenvolvimento é só o governo começar a torrar muito dinheiro, gastar muito dinheiro, que a economia vai se aquecer. Então não importa onde que vai fazer, é importante fazer obra. Pode ser uma ponte que vai do nada, vai para lugar nenhum. Então, eles querem só gastar dinheiro de fato. E esse tipo de política é o que gerou o famoso voo da galinha aqui no Brasil. E por várias vezes. Agora, na Argentina, não. Eles estão consolidando uma economia com mais liberdade. E eu acho importante isso porque a gente está vendo ao vivo a diferença entre duas formas diferentes de governar e os seus resultados. E eu acho que isso vai repercutir no mundo todo. Não é à toa que a imprensa aqui no Brasil, que a gente sabe que tem um viés de esquerda, eles estão apavorados. E toda vez que falam alguma notícia sobre a Argentina, fala que o PIB está crescendo, mas a pobreza segue em alta. A moeda está se valorizando, mas a pobreza ainda é um desafio. Por quê? Porque eles têm que colocar algum porém, algum mais, porque não pode ser só notícia boa. Que eles vão perceber isso que no mundo todo, né? As pessoas estão começando a adotar mais desse tipo de política igual a do Milei. E ele está se alinhando muito mais próximo agora aos Estados Unidos do que o Brasil, que está se afastando, né? Na questão assim, de comércio, interação, ideologia também dos Estados Unidos. E isso é bom para a gente ver o que a gente pode tirar de positivo sobre tudo isso. O mais triste dessa história toda aí, Leonardo, é que realmente a notícia realmente ela não chega no grosso da população, né? Por exemplo, a gente vê que muitas pessoas que estão afastadas do grande centro, como, por exemplo, nós estamos aqui no estado de Goiás, mas tem pessoas que estão ali mais na região norte, nordeste, que não têm essas informações, né? E muitos deles ainda se informam e acaba sendo noticiado, vendo realmente o que acontece através da televisão. E se a televisão ela não traz essas notícias,
mostrar realmente a Argentina tem melhorado, assim como foi no governo Bolsonaro, quantas coisas boas aconteceram, porque a população, é como eu disse até no meu comentário, a população ela consegue perceber quando vai no supermercado, né? Nós hoje estamos começando a perceber realmente o que é um governo petista, né? O que eles realmente fazem quando estão na administração. Então a gente está percebendo isso e a gente vai perceber muito durante o ano de 2025. Deus queira que não, a gente tenha um impeachment antes aí, as coisas voltam aos seus lugares, né? É, E tomara. acredito que o chuchu vai ser, vou usar uma palavra que não existe, menos pior. Vou usar aqui um termo que não existe, menos pior do que o que está lá, que é o Lula, né? Então, a gente sente hoje, até nós falamos sobre a questão da virada do ano aí, eu fiz um comentário no dia primeiro. Não sei se você teve a mesma sensação, Leonardo, mas parece que nos últimos não, na verdade, esse ano especificamente, é, teve a virada do ano, mas a gente não viu aquela festa que tem todos os anos. Parece que o povo estava meio assim, triste, meio, sabe, não estava tendo aquela festa. Aqui em volta da minha casa era som, era foguetes e tudo isso, e aconteceu uma virada do ano e foi parecendo que foi um dia normal. No dia primeiro também parecia que era um dia normal. Então parece que esse ano a população não estava tão alegre como nos últimos anos. Eu falei esse comentário aqui em casa, quando foi um pouco mais tarde, eu vi um vídeo do Gustavo Gaia dizendo a mesma coisa, tendo essa mesma sensação. Então, sabe aquele ar de quando o Brasil perde a Copa, o Brasil vai pro jogo e acaba sendo eliminado, e no dia parece que tá todo mundo na depressão, você anda assim, a cidade tá uma tristeza só? É o que eu senti no dia primeiro, não sei se você também teve essa sensação. Eu tive essa mesma impressão também, que não foi a mesma coisa. Ah, teve algumas festividades, teve alguma coisinha, mas no geral parece que foi realmente bem apagado. O pessoal parece que tá com um temor maior do futuro do que uma esperança maior. Então, e aí eu comento assim, Sim. eu já ouvi de outras pessoas também e vi também o Gustavo falando sobre esse detalhe aí. Bom, vindo aqui sobre a próxima notícia que também tem relação, né? Com Lula, o número de pessoas em situação de rua salta 25%. Em dezembro de 2023, haviam 261 mil pessoas nessa situação e chegou a 327 mil em 2024. Então a gente vê números assustadores aí. Qual a sua visão a respeito disso? Bom, o que a notícia diz pra gente aqui? Abrindo aqui a revista Oeste, diz o seguinte: o número de pessoas que vivem em situação de rua no Brasil cresceu a aproximadamente 25% sob o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o que revela um estudo de Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua. Olha só, Leonardo, em 2023, havia 261 mil pessoas, mais de 261 mil pessoas, é, andando nas ruas, né, morando em ruas. No mesmo período, em 2024, esse número saltou para 327, chegando a quase, né, 328 mil pessoas. Esse é um número mais recente. Então, quer dizer que foi mais 14 vezes maior do que o registrado há 11 anos atrás, que em 2013 existiam 22.900 pessoas que vivem em estado de ruas, né, vivendo em ruas. Bom, aquele número que o Lula disse que ele tirou, o ano passado ele falou isso lá, não sei se foi para o Biden, não sei para quem que ele falou, que tirou 30 milhões de pessoas da pobreza somente em um ano. Tá, e essas daqui foram esquecidas? Onde essas pessoas estavam quando ele tirou essas pessoas da pobreza? Então a gente vê que é muita narrativa, muitas mentiras que são contadas, as pessoas acreditam nessas mentiras, porque isso vai sendo falado, a cada se tornando uma verdade, e a verdade é que a gente tem visto realmente um número de pessoas, um número muito maior de pessoas aí nas ruas, né. Nós vivemos num estado que não tem tanto, mas aqui essa própria pesquisa mostra que o maior número de pessoas que vivem realmente em estado de rua, né, vivem nas ruas, eh, são maiores no Sudeste, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Então são muitas pessoas. Logo em seguida vem a região Nordeste. Então, onde estão? Aonde essas pessoas estavam quando o Lula tirou tanta gente da pobreza? Onde as pessoas se esconderam? A pergunta é essa. Então, a verdade é uma só, é tudo muita mentira, é contado lá fora para as pessoas acreditar. Isso é, querendo ou não, comentado aqui dentro pela grande mídia. E a verdade é que a gente tem visto que é totalmente diferente. O número tem crescido. E olha só, não duvido nada, Leonardo, se no final desse ano esse número passar aí de 500 mil pessoas, né? 500 mil pessoas. Porque o que o governo tem feito, cortando Bolsa Família de várias pessoas que precisam realmente. A gente viu há poucos dias, eu vi vídeos aí de pessoas, filas enormes, para pegar ossos, né? Ossos de animais ali, de restos de, de carne, de ossos, para poder matar a fome, isso chegando próximo do Natal. Então a gente tem visto muito vídeos de pessoas lá no Nordeste mesmo reclamando do governo Lula.
Então isso tende a piorar se nada for feito. A gente com essa matéria, é mais um daqueles temas, lição aprendida através da dor. Porque a gente percebe que o governo tende a falar coisas muito positivas sobre as suas próprias atuações. A gente vê a questão do Lula, e ele já falou várias vezes aí que vai citando números sem precisar de fonte. São 25 milhões de crianças morando nas ruas, né? E a gente vê aqui que não chega nenhuma fração disso. Mas ainda assim a gente vê uma crescente. A gente vê que as pessoas estão realmente caindo na miséria. A gente vê o Ah, sim. seguro-desemprego explodindo aí, um número aumentando de pessoas que estão buscando esse seguro. E aí o que que acontece? A gente está vendo aí taxas baixíssimas de desemprego. A gente vê um contraste. O desemprego está baixo, mas as pessoas estão buscando mais o auxílio-desemprego. A gente vê que a economia está melhorando, o PIB está subindo, mas as pessoas estão ficando cada vez mais na miséria. O número de pessoas em situação de rua aumentando, mas mesmo assim foi tirado não sei quantos milhões de pessoas da miséria, da fome. A gente vê essa discrepância, esses números que não batem mais. A gente vê o governo falando uma coisa, a inflação está sob controle, menos de 5%. Mas você vai no supermercado, você vê a olhos nus, a olhos vistos, as coisas saltando 10, 15, 20% de um mês para o outro. A carne, o quanto ficou cara, o cafezinho também já ficando muito mais caro. A gente tá vendo o combustível, de tempos em tempos, ele dá um salto. Então não é possível que tá só 5%. E isso começa a chamar a atenção das pessoas. A gente percebe que os números que eles colocam não condizem com aquilo que a gente enxerga, com a realidade que a gente vê. E isso é importante para a gente poder aprender essas lições. E eu acho isso uma tragédia muito grande, porque a cada dia que passa com a miséria só aumentando, o que isso faz a gente lembrar? Venezuela, Cuba. A gente vê algumas matérias aí de Venezuela onde as pessoas estavam revirando aí os lixos para poder sobreviver, matando animais assim, cachorros, gatos. É uma situação, assim, triste, lamentável. E com esse dado aqui, a gente vê que a cada dia que passa, a gente está se aproximando cada vez mais dessa realidade. E se nada for feito quanto antes, a gente vai chegar lá, infelizmente. Sim, essa é uma grande realidade do que tem acontecido aí. Bom, a próxima aqui. Maduro oferece recompensa de US$ 100.000 por captura de Gonzales. Aumenta o terror da queda da ditadura na Venezuela. Bom, a gente vê que na Venezuela a gente não tem um sistema exatamente democrático, né? É daquela democracia relativa, como o Lula já citou uma vez aí. E o que que a gente observa? A esquerda mundial estão bastante assustados com o crescimento da direita e a eleição do Donald Trump, que vai assumir agora. Então, com o Donald Trump assumindo, todo esse pessoal aí que tendia a manter essas ditaduras, esse controle, a gente vê aqui também o STF dando algumas notícias falando que o Elon Musk não mete medo. Isso demonstra o quê? Se eles têm que falar que não estão com medo do Elon Musk, isso significa que eles estão sim com medo, estão sim preocupados com isso. E da mesma forma, a Venezuela Muito. lá, o Maduro já está oferecendo uma recompensa para poder prender o seu principal opositor, né? Ficou aquela situação, vários países não reconheceram as eleições na Venezuela. O Maduro, ele está cada dia mais enfraquecido e muito se engana quem acredita que o ditador basta simplesmente se impor através do poder, ele mesmo que não tenha apoio popular nenhum, ele vai conseguir se segurar lá. Não é desse jeito não, porque um ditador nessa situação, ele começa a ter apenas ele não tem mais aliados, tem pessoas que podem derrubar ele a qualquer momento. O segundo em comando, por exemplo, e eles tendem a colocar pessoas mais pela sua confiança do que pela competência. É onde a gente vê por que fracassa tanto esse tipo de sistema, né? O ditador ele começa a se cercar de pessoas completamente incompetentes, mas que são muito leais a ele. Aí chega um momento que simplesmente o sistema ele não consegue se manter e ele cai. E aí a gente vê uma atitude dessa que diz muito sobre desespero, né? Porque se o Gonzalez ele retorna diante da fragilidade do Maduro, ele é capaz de simplesmente se colocar como presidente, já que foi reconhecido como o ganhador das eleições que tiveram lá na Venezuela. O que você vê a respeito disso? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para todas as pessoas que dizem de ser de esquerda. Essa é a democracia que eles tanto defendem? Porque a gente tem visto aí, será que isso também é uma coisa que eles gostariam de colocar também no Brasil? A gente tem visto aí a caça às bruxas, né? Cada vez mais correndo atrás de deputados de direita, essa questão de prende ou não prende Bolsonaro, que esse ano de 2025 nós vimos aí até
o Paulo Pimenta aí, que é da comunicação, que não comunica nada, né? A comunicação da Miriam Leitão é muito melhor do que do Paulo Pimenta, falando que Bolsonaro vai ser preso até em setembro de 2025, aquela coisa toda. Então é isso que é democracia, sabe? O que a gente tem visto são esse tipo de coisas, né? E o Brasil não vai muito longe. A gente tem visto aí deputados que foram eleitos e que logo em seguida é cassado, acaba perdendo seu mandato. Eu acredito que isso é uma falta de respeito tão grande, porque assim, o cara para perder o mandato, trazer um pouquinho pelo Brasil, tem que ser uma coisa realmente muito grave. Tem que ser uma coisa, assim, uma situação, um crime muito grave, porque é a falta de respeito com quem vai no domingo, que fica lá na fila para votar, escolher o seu, né, o seu candidato para representar, e aí numa canetada vai ali, toma milhões e milhões de milhões de pessoas que votaram ali, escolheram e elegeram aquela pessoa. Então, é esse tipo de democracia que a gente tem visto, né? A Venezuela já está bem avançada nessa situação, né? Mandando prender, né? A Rússia também aí matando opositores, né? Tranca lá, de repente o cara vai fazer um passeio na neve e morre do nada, sabe? Um passeio na neve, é o que aconteceu há poucos dias agora com um opositor do Putin. Há poucos dias também eu ouvi falar que teve um opositor do Maduro também que morreu lá. Então, é umas coisas muito estranhas. E o Brasil não está muito longe disso, né? Nós só somos um país muito maior que, querendo ou não, acaba sendo um pouco mais difícil de acontecer coisas como acontece nesses países menores. Mas nós não estamos muito longe disso, não. E aí a pergunta que eu faço para as pessoas que votam em partido de esquerda, que defende a esquerda, essa é a democracia? Por exemplo, o Leonardo é um cara de direita. E aí, por causa disso, eu quero exterminar ele, eu quero prender ele, eu quero jogar ele no fundo de uma cela, trancar e, se possível, exterminar como se fosse uma barata, né? Então, é este tipo de democracia que a gente defende. E infelizmente, Agora a pergunta que a gente tem que fazer. Pode falar, Léo. Infelizmente, a gente vê muito disso. Teve até um congresso onde um dos palestrantes que estava nessa questão da esquerda falando que para esse pessoal de direita a gente vai oferecer uma boa bala com uma boa pá, num paredão de fuzilamento assim, tal, com uma boa cova. Então, eles pregam realmente isso. Eles pregam o extermínio de qualquer coisa que é um pensamento diferente do deles. E você comentou agora a respeito sobre essa questão que a gente está se aproximando. Até o modus operandi aqui, a esquerda, um governo fraco, que deve muito para as pessoas, não consegue mais se manter, que não tem apoio popular, mas que aproveita o tapetão, né? Tá, tudo joga pro STF e aí fica essa dobradinha. Da mesma forma como aconteceu lá na Venezuela. Como eles simplesmente isolaram o Congresso, ficando nessa dobradinha do Executivo com o STF, até que foi implementado a ditadura de uma vez. A gente vê o mesmo modus operandi acontecer aqui no Brasil, onde o governo não tem apoio popular, joga tudo pro STF, e o STF dá aquela ajudazinha para todas as decisões favoráveis ao governo e as outras pessoas que têm que ficar em silêncio. Então, isso é preocupante. Muito, porque a gente tem visto cada vez mais essa escalada, né? Cada vez mais essa escalada. E a preocupação, assim, eu até gostaria de saber se o Maduro, depois que o Trump assumir os Estados Unidos, se ele vai ter coragem de sair da Venezuela e vir para o Brasil fazer alguns passeios, como ele fez, né, meses atrás aí. Será que tem essa coragem de vir, sair da Venezuela e vir aqui no Brasil, andar num tapete vermelho estendido, sabe? Então isso é triste ver essa realidade, essas coisas acontecendo. E não está muito longe, a gente tem visto aí o que tem acontecido com Daniel Silveira, né? É, isso é verdade. O que tem acontecido com ele e vários outros deputados. Então, e a pergunta, Leonardo, é o seguinte: se é um deputado de direita que fala, como você falou aí, eu vi esse vídeo aí dessa senhora dizendo isso, esse senhor, na verdade, falando dessa boa pá, dessa boa bala, por muito menos julgar o Bolsonaro porque levantou um tripé e fez um sinal de metralhadora. Pois é. E não falou nada de matar petista, de exterminar ninguém. Né? E a gente tem visto isso cada vez mais. Falas do outro lado e ninguém, sabe, fica escandalizado com isso, não. Então a gente tem que preocupar, sim, porque está acontecendo aqui na vizinhança, para acontecer aqui, não muda nada, porque assim como o Leonardo disse, o modelo lá foi implantado e aqui está fazendo muito igual. Então a gente Sim. precisa realmente ficar com os olhos abertos com tudo isso. Só aproveitando a deixa, a gente viu que recentemente o Randolfo Rodrigues, ele colocou um projeto para mudar a forma como são eleitos os senadores. Né? Ao invés de a gente votar em 2 senadores, que a cada eleição
vai se renovar um terço e na próxima dois terços. E quando são dois terços dos senadores que a gente vai renovar, a gente vota em dois senadores. Então eu posso escolher, porque é um cargo majoritário, tá lá descrito como cargo majoritário. Então eu vou votar no meu candidato A e eu também vou votar no candidato B para o Senado. Eles estão querendo mudar isso para que cada pessoa possa votar em apenas um, porque eles estão percebendo o quão fraca está a esquerda. E qual que é o pensamento deles? Democracia é só quando o lado deles ganha. Então, se o outro lado está ameaçando ganhar, então vamos já criar alguma circunstância aqui para poder mudar a regra do jogo, para impedir que eles ganhem. Então, democracia, para a esquerda, é só quando a esquerda ganha. Se a direita que não, isso é É uma golpe, de falta, né? alguma forma, é a democracia relativa que eles colocam tanto assim. E para fechar esse ponto aqui, ele tinha colocado em pauta, mas viu que não teve muita aceitação e já retirou esse projeto de pauta. Mas eu não duvido que eles voltem a ventilar sobre isso assim que tiver mais força, assim que tiver mais dinheiro para poder pagar aquelas emendas parlamentares, né, para poder aprovar. E a gente sabe que se tornou o mensalão 2.0. Então, eu acredito que eles devem continuar tentando isso aí para poder reduzir o potencial da direita, porque eu acredito que em 2026 a direita tende a renovar muito, a levar muitos cargos do Senado, sim, para o PL, para a direita de uma forma assim geral, porque tá vindo com essa crescente. E como vai ser renovado dois terços, a gente tem uma tendência de que, de mudando no Senado, a gente começa a corrigir os problemas que a gente vê acontecendo no STF. Então, hoje, para mim, a eleição mais importante que vai ter em 2026 é Senado. E a gente precisa estar atento sobre isso também. E vou te falar uma coisa, guarda isso que eu tô te dizendo, hein? Não precisa nem ser mãe de Ná e nem um profeta pra adivinhar essas coisas que eu vou dizer aqui, não. Eles já sabem como fazer isso aí. Pois O que é. o STF tem feito é fazer o quê? Passar por cima de qualquer coisa que o legislativo tem votado, e eles têm votado lá. Então o Randolph é o senhor pranchetinha, né? O senhor cartazinho lá, o senhor cartinha. Tudo eu levo para o STF para eles poder regularizar para mim, para poder sempre estar invocando lá e tá chamando o STF para poder defender, Sim, né? Qualquer coisa que aconteça, quem é que vai me defender? Ele já sabe. Então ele trouxe isso, viu que tinha uma boa aceitação? Espere para ver ele levando isso para o STF, para entrar em pauta e lá haver essa votação. Porque a gente verdade. tem visto muito isso acontecer. Agora, aproveitando que a gente comentando sobre a eleição de 2026, vamos para esse tema aqui que é, no mínimo, curioso, né? Gustavo Lima para presidente em 2026. Anúncio de Gustavo Lima pega Bolsonaro de surpresa e aliados veem como balão de ensaio. Então a gente vê que mal terminou a eleição de 24, o pessoal já tá agora se organizando para as eleições de 2026. E aí é até interessante porque hoje mesmo eu vi uma matéria falando sobre a Deolane, que tem um viés completamente oposto ao do Gustavo Lima, se prontificou a ser vice. Então, na minha visão, ela tá achando isso uma piada e quis aproveitar para poder se posicionar ali, fazer capitalizar um pouco dessa mídia que o Gustavo Lima tem aí, se colocando, ó, se você for candidato a presidente, então eu sou vice. Querendo, acho que satirizar. Você acha que o Gustavo Lima realmente vai emplacar nessa candidatura à presidência ou não? O que você acha? Leonardo, se aqui fosse um país sério, eu dizeria para você que não. Mas aqui se chama Brasil, tudo pode acontecer, né? O que eu acho que deve estar acontecendo é que, apesar que o Gustavo Lima não precisa de tanto isso, né? Mas muitas vezes as pessoas querem estar na mídia, quer que seus nomes estejam sendo falados, né? E a última matéria que a gente tem em mente sobre o Gustavo Lima é aquela questão que houve a prisão, toda aquela situação, certo? Então precisa de ter sempre ali algo que esteja falando de mim, mas que esteja falando bem ou ruim, mas que esteja falando na verdade esteja falando de mim, né? E eu acredito que essa questão aí mais acho que jogou pra torcida, e seria muito ruim se realmente Gustavo Lima tomasse essa decisão. Porque eu até comentando com você no início, antes da gente começar a live, a gente não vê ninguém de esquerda falando, eu vou ser candidato, eu quero. Porque sempre vão. Se o Lula tiver 200 anos vivo como a múmia, sempre será o Lula. Sempre será o Lula. A direita fica nessa questão, não, eu vou agora, não, agora é o Pablo Marçal, não, agora é Caiado, agora é Gustavo Lima, e aí vai, né? O ruim de tudo isso, se realmente acontecer, é que muitos votos serão divididos. A preocupação sempre foi essa, né? E aí facilitar para a esquerda, porque eles não dividem voto, não. Eles não dividem. Então,
A direita fica nessa questão, aí vai ter os apaixonados pelo Pablo, que tá aí falando, colocou um vídeo na virada do ano que 2026 tá logo aí, né? E aí tem os apaixonados pelo Gustavo Lima. Deus queira que entre, né, a razão na cabeça desse pessoal e pare de brincar com a vida do brasileiro. Porque esses caras, querendo ou não, Leonardo, eles já são bem-sucedidos em tudo que eles fazem, têm seus milhões, seus jatinhos. E política não é para amador. A pessoa pode tentar? Pode, tranquilo, né? Mas, cara, precisa ser uma coisa mais séria. Aí muitos falam assim: "Ah, mas você quer os políticos, os velhos, os lobos políticos?". Não, eu quero realmente uma pessoa que vai entrar lá e não vá brincar com a vida do brasileiro, que é uma coisa séria, sabe, levar uma coisa séria. Por exemplo, Pablo Marçal como presidente, é que ele tá pensando no povo ou tá pensando no ego dele? Te pergunto isso, o que que você acha? Tá pensando no povo ou tá pensando no ego dele? Na minha visão, ele só tá pensando nele. Ele não demonstrou nada até hoje que ele tá lutando pelas pessoas, que ele não tá se doando e tal. Eu admito que ele fez muitas coisas, por exemplo, quando teve as enchentes lá no Rio Grande do Sul, mas até onde isso foi só pra fazer mídia ou foi ele fazendo assim de coração mesmo? Que com o dinheiro que ele tem, ele podia, por exemplo, pagar 10 pessoas pra poder fazer aquilo que ele tava fazendo e seria mais eficiente. Mas ele preferiu ir lá e ficar se filmando e tudo. Não estou menosprezando. Toda ajuda é bem-vinda. O cara fez isso. Ah, mesmo que ele esteja fazendo mídia pra ele. Eu acho que o ato dele ter feito aquilo lá é positivo. Mas isso cacifa ele pra se tornar presidente? Essa que é a questão. Se ele fosse, por exemplo, um pouco mais humilde, não, eu quero contribuir de alguma forma, eu tenho força para se tornar deputado, então eu vou fortalecer a bancada de deputados do PL, tudo, então eu posso conseguir puxar mais 2 deputados com minha votação. Isso seria ótimo, mas ele não demonstrou que ele está querendo somar. E isso aqui é o que me deixa muito preocupado. O Marçal, quando chegou aquela situação do segundo turno, ele sinalizou pro outro lado: ah, então quer dizer que vocês não vão me apoiar, não vai pedir desculpas pra mim, não? Então eu vou apoiar o outro lado aqui. Então ele não demonstrou assim que tá pensando na população. E isso a gente tá colocando numa situação que a gente vê que são duas ideologias diferentes, dois pensamentos diferentes. A gente via, por exemplo, que são de Boulos ou o candidato do Bolsonaro. É claro que Boulos é muito pior do que qualquer coisa. É Boulos e Tabata Amaral. Nossa, eu não gosto da Tabata. Ah, mas é o Boulos. Então a Tabata é melhor do que é menos pior do que o Boulos. É simples. É simples de fazer isso. Agora, ele não fez esse exercício. Ele, não, já que vocês não vão se sujeitar a mim, já que vocês querem ficar na festinha de vocês, não querem me incluir, então eu vou apoiar o outro aqui. Se ele tivesse chegado assim e falar, olha, apesar de todo mundo não me apoiar, eu ainda assim vou apoiar vocês. Ó, isso demonstraria realmente grandeza da parte dele, né? Não sei se é verdade ou não, se realmente estavam atacando ele ou se estavam querendo isolar, não importa. Mas isso demonstra, ó, vocês não querem meu apoio, mas ainda assim eu vou apoiar, porque eu penso no povo, não em vocês. Joia. Mas ele demonstrou foi o contrário. E isso me deixou muito triste. E me demonstrou que ele estava mais querendo se erguer, querendo se promover, mais com interesses próprios do que pensando nas pessoas. E isso eu acho muito temeroso. Então ele poderia, por exemplo, não, eu vou entrar pra política, eu quero ser deputado e vou mostrar que eu vou votar, vou colocar pauta, tudo aquilo que é a favor do povo. Independente se é a favor do governo ou não, é a favor do povo, tem meu voto. Aí ia mudar o meu conceito. Mas não, parece que tudo que ele demonstra, parece que tudo que ele faz é só pra realmente fazer aquele auê. Infelizmente, porque ele é um cara que tem muita mídia, ele poderia ajudar muito a direita. E isso é mais um agravante. O fato dele não usar essa mídia pra poder ajudar o PL, ajudar a direita de uma forma geral, isso torna ainda pior as ações dele. Sobre o Gustavo Lima, Não, o que eu tá, penso? tranquilo. Eu acho. Você comentou sobre uma detalhe aí que eu achei interessante. Ele jogou pra plateia. Eu acho que foi exatamente isso. Da mesma forma como, por exemplo, o Moro. O Moro achou que ele tinha muita força. Na pré-candidatura, todo mundo tava achando que ele ia sair candidato a presidente. Só que ele foi vendo, poxa, não tá muito legal, saiu pesquisa e tudo. Deixa eu me contentar aqui com o Senado. O que é um grande feito. Ele conseguiu o cargo de senador e ele tem uma base forte que demonstrou isso. Então, eu vejo que o Gustavo Lima, ele poderia tentar dessa forma. Ele poderia, por exemplo, jogar como candidato a presidente, chamar atenção, fazer aquele away, que ele já viu que em marketing isso funciona muito bem. Vi de outros candidatos que já fizeram isso. O Marçal mesmo, ele só cresceu mesmo, só despontou por conta da primeira tentativa dele, a primeira candidatura dele à presidência. Que quem que era Pablo Marçal antes disso? Ninguém conhecia. Ninguém conhecia ele. Ele saiu do nada, do nada.
Aí foi alçado e hoje ele tá na mídia, hoje ele tá em voga, hoje ele consegue ter essa adesão. E aí eu acho que o Gustavo Lima, ele pode ter jogado isso, o pessoal do marketing, tudo, e aí quando chegar próximo de fato, ele pega e se coloca, não, vamos lançar a candidatura ao Senado. Ou ele pode sentir a água, não sei se Senado eu vou conseguir, vamos tentar deputado aqui que é mais garantido. Eu acredito que tem muito mais chance de ser isso. E isso, se for verdadeira, essa tentativa de se emplacar como candidato a 2026. E aí, vamos supor que ele realmente ele se encontra nessa profissão, se torna um político capaz, dinâmico, que chama atenção, que coloca as pautas, aquilo que é importante, usa toda essa mídia que ele já tem por trás e realmente constrói uma base, ele se transforma ali, e aí ele se cacifa para a presidência. Aí, ó, tem meu apoio. Aí vai ter meu apoio. Mas ele precisa se provar, ele precisa se mostrar, ele precisa realmente encarar o que é ali, construir uma base, né? Entender o que ele vai enfrentar, porque ele precisa estar ciente sobre isso também. Uma coisa é falar que nem o Marçal, ele vivia falando que eu sou antissistema e tudo, mas quando ele fosse eleito, caso fosse eleito, ele chegar ali e se depara com a situação. Ou ele não governa e faz um governo lixo, porque ele não quer abrir mão, não quer conversar com ninguém. Ou ele abre mão desses princípios e conversa com o centrão ali, tenta dialogar para poder ter o mínimo de governabilidade e faz um bom governo. Aí, de qualquer forma, ele vai trair uma parte do eleitorado dele. Ou ele vai fazer um péssimo governo, ou ele vai ter que conversar com quem ele falou que ele nunca ia conversar. E aí ele vai entender o que é de fato governar. E é por isso que Bolsonaro hoje, ele ainda condensa toda essa questão da direita, do pessoal, porque ele foi colocado à prova. Eu, vou ser bem sincero, eu tinha medo do governo do Bolsonaro? Tinha. Votei, apoiei, lutei, mas ele nunca tinha sido presidente. Ele já tinha sido deputado. Eu conhecia as ideias dele. Aquilo cacifou ele pra estar onde ele tava. Mas como é que ia ser como presidente? Eu tinha medo. Vamos supor que ele tentasse colocar em prática tudo aquilo que ele queria. E aí o sistema simplesmente expulsasse ele, não deixasse ele fazer nada. Tá certo que ele ainda tinha o apoio popular. Ou o outro lado, ele poderia ser corrompido pelo sistema, o sistema podia ir pra cima dele com tudo e só dar duas escolhas. Ou ele aceita o sistema e tá junto com todo mundo, ou eles vão fazer qualquer outra coisa, né? E vide máfia russa e o caramba, né? E aí, ele conseguiu cumprir tudo que ele tinha falado. Ah, mas ele falou que ia fazer mais. Ok, não fez tudo que poderia, né? Por quê? Porque o Não, a sistema gente sabe ficou que no final do governo ativamente dele, lutando contra, né? a gente sabe que no final do governo dele, Leonardo, tinha mais de 300 projetos que ele colocou em decreto que não foi pra frente. Sim. Então a gente começa a perceber isso. Que ele poderia ter feito mais se não tivesse tido tanta resistência. Tanto do Congresso, quanto de parte da população também, que ainda foi alienado pela grande mídia, que colocava tudo daquela forma. Não pode privatizar é errado. E aí muita gente com frases feitas do tipo, você acha que é melhor ser cliente de uma empresa ou ser dono da empresa? Peraí, se tiver uma empresa falida, quebrada, com uma dívida milionária, que você, ao assumir, você teria que bancar, é claro que é melhor ser só o cliente. O que eu quero com uma empresa falida? E hoje é o que a gente tá vendo. Então o pessoal não para pra pensar, ficam só nesses jargões. Então Bolsonaro quis privatizar a Eletrobras, a Eletrobras chegou a avançar bastante, mas a Telebrás ele queria privatizar, não foi por conta do judiciário. Ele queria privatizar os Correios também, impediram isso. Só que ele falou sobre estado mínimo, demissão, melhorar os recursos, o sistema, informatizar, criou o Pix. Olha o quanto teve de melhoria. Então, isso foi uma coisa assim que me surpreendeu muita gente. Agora, você pega esse pessoal querendo sentar na janela, sendo que acabou de chegar. Então, eu acho muito complicado. Então, só pra fechar a minha visão sobre essa questão do Gustavo Lima, eu acredito que não é real, né? Não que ele não tenha essa intenção, mas eu acredito que se for de fato, é mais uma tentativa de emplacar algo, mirar nas estrelas, mas acertar na lua. Então tentar algo assim muito além, mas já visando ali que, não deu certo, lançou candidatura a Senado, o cara ganha em placa, e quem sabe lá no futuro o cara realmente se mostra um cara forte, realmente imbatível. Eu não estou menosprezando as habilidades dele. Tanto que a gente vê na questão da Ucrânia, o pessoal subestimava muito o Zelensky, porque ele era comediante e tudo. Ele se tornou realmente um líder forte, está à frente de uma guerra. Então ele tá sabendo lidar com isso e tá conseguindo se organizar e ganhar muito apoio, principalmente internacional. Então, e o cara era comediante. Então vamos menosprezar só porque o cara é comediante? Vamos menosprezar isso aqui só porque ele é músico? Não, não é isso. Mas é importante que ele se valide de alguma forma, mostrando que não, eu realmente eu não tô aqui só porque eu sou um tiririca da vida.
né? Eu sou tiririca e tal, ganho uma faminha, então eu vou me colocar lá só pra ter um carguinho público. Não. Eu realmente quero fazer algo que tem um propósito. Isso é diferente. Aí, só o tempo que vai dizer sobre se é de fato ou não. Se ele vier como Senado, seria ótimo, porque nós temos hoje aí como candidatos para Goiás Gustavo Gaia. Nós até falamos isso numa live passada, né? Sobre esses nomes, e eu não vejo nenhum outro nome hoje. Major Araújo estava aí, mas eu acho que se queimou bastante com tudo que aconteceu agora. Sim, isso é verdade. Mas o nome mais forte hoje para o Senado para Goiás é Gustavo Gaia e não acredito que tenha outro. Se ele vier para o Senado seria ótimo, porque ter Cajuru e Vanderlan mais 8 anos, ninguém suporta aqueles dois, Não, ninguém né? aguenta, não. Não faz nada para Goiás e quando tem a oportunidade de fazer alguma coisa, né? Sempre votam para o lado errado. Então, seria excelente realmente ter ele ali como um candidato para Senado. Mas eu acredito que, cara, o cara vai colocar no papel e vai pensar. A fama, a carreira dele é consolidada, deixar tudo isso para ficar tomando pancada de político, sabe? Hoje, judiciário aí, em cima de candidatos. Aí não vai querer mexer muito com isso, não. Eu acho que é mais realmente ali venha falar do meu nome, eu estou aqui, gente, vocês param de falar de mim, volte a falar de mim de novo, sabe? Tirar atenção de algumas coisas e realmente estar no holofote. E sobre o Pablo, eu te fiz a pergunta, para mim é muito mais ego do que realmente querer ajudar a população, ajudar as pessoas. A gente viu o Neymar fazendo muitas coisas no Rio Grande do Sul e não vi nenhum vídeo dele mostrando o que ele fez, certo? Colocou o helicóptero dele, colocou os aviões, fez doação do próprio dinheiro. E eu não vi o Neymar falando assim, gente, vamos juntar aqui, população do Brasil. Não, foi praticamente muito realmente mais doações dele mesmo. Teve alguns, com certeza, vários amigos, pessoas famosas que tinham muito dinheiro, ajudou também, mas a gente não viu nada disso, essa mídia em cima do que ele estava fazendo. E o Pablo eu vi que realmente era uma oportunidade realmente de aparecer e mostrar que estava fazendo, que eu estou aqui 3 horas da manhã aqui dentro da canoa e tal, sabe? Aquela coisa. Logo em seguida veio aí para prefeito de São Paulo e a gente vê nos vídeos dele, quando ele olha ali para aquela parede com as fotos dos presidentes, eu fiquei muito marcado com esse vídeo. O jeito com que olhou com aquelas fotos de todos os presidentes que já passaram pelo Brasil e falou assim: o próximo vai estar aqui, vai ser eu. Aquele vídeo ficou bem emblemático para mim, porque me mostrou realmente que a vontade dele não é pelo povo, é para realmente pelo ego dele, para mostrar que eu fui um presidente, a minha foto tá ali, sabe? Pode ter as melhores intenções, o Pablo é um cara inteligente, é um bom comunicador, no sentido de saber falar com as pessoas, mas eu acredito que a política, você está falando de vidas, está falando de milhões e milhões de brasileiros, e você tem que pensar primeiro nas pessoas e não no seu próprio ego ou nas suas vontades. Acho que é bem isso, sabe? Você tem que querer entrar para ajudar as pessoas. A pergunta que a gente tem que fazer agora será que ele cumpriu com todas as promessas que ele falou em campanha de São Paulo? Que caso ele não ganhasse, ele iria lá ajudar aquelas pessoas lá na favela? E teve gente que falou que se ele não ganhasse, ele iria tirar essas pessoas de lá. Favela que estava o esgoto a céu aberto, ele falou que se o governo não fizesse nada, se o prefeito não fizesse nada, ele iria lá fazer. Aí a gente tem que ficar prestando atenção se isso realmente vai acontecer nesses 4 anos, porque o que a gente tem visto depois da política, depois que ele perdeu, foi ele vendendo os cursos dele, que eu não sou nada contra, sabe? Fazendo suas viagens, vendendo seu lifestyle, né? Tá abrindo mais uma vez um outro curso agora de novo, uma nova venda de curso de novo. Então, o que a gente tem visto é isso. Eu não tenho visto o vídeo dele pós-política indo lá naqueles bairros, naquelas pessoas simples, como o Theo, que deu o relógio para ele, como não sei quem que deu, sabe, da criancinha, ir lá fazer algo por elas. Agora é hora de mostrar realmente se você estava pensando no povo ou simplesmente nele mesmo. É agora que vai ser a prova de fogo, né? Agora que a gente vai começar a entender. Mas é esse o ponto que a gente tá falando. Não sou contra, o cara quer fazer mídia em cima da ajuda que ele tá fazendo. Que faça. Desde que ajude, agora cabe a nós interpretar isso, né? O cara fez a mídia dele, mostrou que, olha, eu faço, eu tudo, tal. Agora, porque eu fiz lá, eu mereço ser presidente? Aí cabe a gente interpretar isso e entender. Foi muito bom, a gente agradece. Que mais pessoas façam dessa forma e não tem problema colocar nas redes sociais. Agora, é outra história. Uma coisa é o cara querer ser um bom samaritano. Outra é se tornar presidente. Inclusive, no Brasil, né, que a gente vê que é um país de dimensões continentais e isso dificulta muito. Eu acho que seria muito mais fácil se fosse mais descentralizado, como os Estados Unidos, tivesse dado mais autonomia para os estados e menos para a União. Isso seria algo muito positivo, mas é um bate-papo aí para uma outra época, um outro momento onde a direita consiga colocar aquilo que a gente coloca de tão importante. Bom,
Por isso, nós Agora eu vou te falar um fechamos negócio, aqui. Leonardo, o canal nosso mal ô Leonardo, agora eu vou te falar uma coisa, o canal mal começou, a gente começou aí já na segunda live, você tá caçando hater pra você, os emocionados vai comentar aí embaixo aí, viu. Não, isso aí com certeza. Na verdade, eu quero que venham mesmo, pra gente poder debater. Eu acho As interessante. Marsalete, Inclusive, eu quero depois fazer alguns vídeos respondendo aos haters. Porque já tem. Já tem colocando sério? lá nos comentários, chamando de fascista e tudo. Então eu quero comentar. Não, não vou desrespeitar ninguém, não vou ofender ninguém. Eu quero simplesmente responder ao comentário, porque muitas vezes eu vejo que essa pessoa tá iludida. Ela tá acreditando em umas histórias assim muito mirabolantes. Então, o pessoal coloca ali sem entender direito do que tá falando, achando que tá abafando. Nossa, olha só, vou dar uma resposta muito foda aqui. E quando na verdade o cara faz tá comentando ali asneira, é baboseiro que o cara tá falando. Mas eu acho É. interessante, porque isso representa algumas das pessoas que ainda hoje em dia tá apoiando o governo. Então eu quero ter esse quadro assim, respondendo aos haters, onde a gente vai falar um pouquinho sobre esse pessoal que ainda tá fora da caixinha, né? Ainda não entendeu, ainda não se situou e não sabe onde que a gente tá se direcionando pro buraco, né? Bom, mas no geral é isso. Agradeço a todo mundo que Ótimo. participou, que tá aí presente, que entendeu sobre o nosso propósito, que acompanhou as lives dessas notícias e vai continuar acompanhando o nosso trabalho. Quero agradecer aqui ao Roberto sobre esse trabalho que vem ajudando e vem apoiando sobre o nosso desenvolvimento aqui. E a gente pretende crescer, a gente vai desenvolver mais esse canal e trazer mais notícias, criando um dinamismo ainda mais. Agora eu te convido, Roberto, às considerações finais. Muito bom ter participado com você mais uma vez, Leonardo. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora, até o final, tá? Deixe os seus comentários. Se você tem algo, se tem algo que a gente comentou que você não gostou, pode deixar nos comentários, a gente vai responder você. Se você ainda não é nosso inscrito, se inscreva aí, clique no sininho para nossa próxima live você participar. Nos recortes também que a gente colocar aqui no canal, você também receber aí diretamente no seu telefone para você poder assistir, tá? Venha, apoie esse canal que está começando, você que é de direita, abrace o nosso canal aí, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas também possam estar ouvindo nossa forma de falar, tá? O nosso jeito de falar aqui é uma forma bem simples para que todas as pessoas consigam entender e realmente participar do debate público, participar da política de uma forma bem simples e tranquila. Muito obrigado, Leonardo, pelo convite e até a próxima live nossa aí. Obrigado a você, obrigado, Roberto, e até a próxima.